Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, versos de 1 a 12. Evangelho segundo João, capítulo 2, versos de 1 a 12. Evangelho segundo João, capítulo 2, de 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Eu não sei se você já atentou para a vulnerabilidade da vida. Como nós somos frágeis. Como nós estamos expostos. Temos planos, projetos, aspirações. Nos empenhamos para que nossos planos, projetos e aspirações se concretizem. Estamos investindo da nossa força, do nosso saber, das nossas economias, mas efetivamente não temos a garantia, a certeza de que nossos planos serão plenamente executados, ou que tudo haverá de transcorrer conforme nós planejamos. A nossa vida é muito frágil e todos nós nos encontramos vulneráveis diante da vida. Em nosso país, nestes últimos dias, vivenciamos momentos de dor, momentos de terror, momentos de aflição. Num instante, foram vários os episódios, e eu posso mencioná-los aqui, como, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, o que aconteceu na sede daquele clube de futebol. São exemplos que eu estou trazendo aos meus irmãos e que os meus irmãos conhecem plenamente, fartamente, e sabem de muitos outros episódios e circunstâncias que mostram a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Ia tudo tão bem, até que é uma expressão que dá um frio no nosso ser. Até que, aí o que vem em seguida já nos traz apreensão, já nos traz perplexidade, já nos traz medo, já nos traz pavor. Nós somos frágeis, muito embora muitas vezes possamos parecer extremamente fortes. O texto que acabamos de ler nos mostra a vulnerabilidade do ser humano. Nós temos aqui o relato, e aqui eu então tomo a liberdade de fazer uma ampliação do que temos narrado no texto bíblico, de uma família que se preparou para o casamento dos seus filhos, de uma família que investiu para um momento todo especial na vida da família, na vida da sociedade, naquele contexto judaico, quando estamos dele distante pelo menos 2000 anos. Aqui temos o mais importante acontecimento social, e tudo foi detalhadamente planejado
para que houvesse um tempo de alegria, de celebração, de júbilo, de contentamento, de regozijo, de euforia. E o texto nos diz que, de repente, algo irrompe, algo acontece, e certamente o que irrompeu, o que aconteceu, não estava planejado e não era do desejo dos pais dos noivos, e certamente não era do desejo dos noivos, e não seria nem sequer do desejo dos convidados. Meus amados irmãos, isso alerta-nos para a nossa fraqueza. Se o texto parasse aí, certamente nós iríamos para casa muito tristes. Certamente que nós sairíamos daqui sem esperança. Certamente que nós sairíamos daqui apreensivos e preocupados, assustados. Porém, o texto avança para que não seja assim na nossa trajetória, por conta do exemplo que temos aqui, de como as questões aqui abordadas, elas foram devidamente tratadas. E eu gostaria, então, de destacar alguns aspectos e buscar em Deus graça para fazer uma correlação com o nosso viver, com a nossa existência, com o nosso dia a dia. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é onde aconteceu o infortúnio, ou seja, num lugar longínquo, num lugar desconhecido, num lugar insignificante, num lugar sem importância. Os episódios tristes, as lutas, as dores, os infortúnios, eles não só acontecem nos grandes centros, eles acontecem nos lugares mais longínquos e desprezíveis também. E aqui foi no lugar chamado Caná da Galileia. Não foi nem em Nazaré, que seria a cidade mais importante daquele perímetro. Nazaré era desconsiderada pelos judeus. Nazaré era um lugar desprezível. Agora você imagine Caná da Galileia, que ficava 13 quilômetros depois de Nazaré. Se Nazaré não era nada, por conta da sua localização geográfica, a Galileia, agora você imagine Caná. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, para este episódio, é a presença do nosso Redentor ali. O que significa que não existe lugar desprezível, longínquo, distante, esquecido, desprezado, que o nosso Redentor não possa manifestar a sua glória. Aqui nós temos uma situação comum. Qual é a situação comum? Um casamento. Nós temos aqui uma família comum, uma família de um vilarejo, uma família pobre, uma família simples. Nós não temos aqui uma ordenação sacerdotal, nós não temos aqui a coroação de um rei, nós não estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando de algo simples, de algo trivial, e a presença do Salvador se faz sentir em lugares simples, em lugares triviais. Talvez você diga, as coisas boas só acontecem com pessoas importantes, com pessoas de renome, com pessoas de poder aquisitivo, com pessoas que tenham projeção social. Isso pode até ser realidade no que diz respeito às tratativas sociais e aquilo que o homem pode oferecer, mas não diz respeito efetivamente ao agir de Deus nas nossas vidas. Pois, por mais simples que seja alguém, por mais simplória que seja a sua situação, por mais longínquo que seja o lugar onde ele esteja estabelecido, ali a graça de Deus se faz sentir, ali a graça de Deus se faz presente, ali a graça de Deus atua. Portanto, nós temos esperança que nós, no nosso viver, por mais simples que seja, por mais comum que seja, por mais simplório que ele possa parecer aos olhos dos outros, tem importância para Deus, voltados para todos os cantos, e não existe um canto desprezível ou inalcançável para o nosso Redentor. Foi em Caná da Galileia que ele foi servido em realizar o seu primeiro milagre,
como o texto nos diz. Não no lugar da luz, não no lugar do brilho, não no lugar do poder, não no lugar onde estavam as celebridades, Jerusalém, porém na longínqua Caná da Galileia. Então não importa qual seja a sua situação, ela não está escondida aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sempre voltados e atentos para todos os cantos. Esta é a primeira certeza que deve inundar o nosso coração. Eu estou patente diante dos olhos do Deus de toda a terra. O texto nos diz que o Senhor Jesus foi convidado para esta cerimônia, para este casamento. Certamente, pela distribuição do texto, o convite principal foi dirigido à sua mãe, que parece ter uma ingerência, uma administração sobre a celebração. O convite a ele e aos seus discípulos foi um convite posterior, foi um convite secundário. Veja que o destaque é dado primeiro à mãe de Jesus, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui no texto é que Jesus nunca pode ser considerado um coadjuvante. Jesus nunca pode ser considerado como alguém cuja presença é secundária, dispensável. Nunca. Jesus é sempre central. Embora as pessoas que fizeram o convite, elas não soubessem da importância dele, do lugar dele, do papel dele, do poder dele, ele ali estava. E isso não anulava o seu papel, o seu poder, a sua glória e a sua obra. Muitas pessoas lidam com Jesus não conhecendo plenamente quem ele é. Segundo estas pessoas, ele se faz presente, mas a sua presença é sempre a presença de um coadjuvante, de alguém que, entre aspas, é dispensável. Pode-se até ter afeto, pode-se até ter ternura, pode-se até ter admiração, mas ele não ocupa um lugar principal e central. E eu quero dizer aos meus irmãos que, segundo o relato das Escrituras, esse papel jamais foi aceito pelo nosso Redentor. Ele ali estava e mostraria que efetivamente ele tem a primazia, ele tem a preponderância onde ele se faz presente. Percebam, meus amados, que Maria não foi falar com os noivos, ela não foi falar com os pais dos noivos, ela não foi falar com os demais convidados. O texto nos diz que ela foi deliberadamente falar com Jesus Cristo. Eles não têm mais vinho, eles estão em dificuldades, eles estão em apuro. Eles estão numa situação constrangedora. Eles precisam de uma intervenção. Mas o que me chama a atenção é que ela nunca tinha presenciado um milagre dele. Porque até então ele nunca tinha feito um milagre. Não havia vinho e ela pedia a ele providências. Mas ela mesma nunca tinha visto da parte dele algo sobrenatural. Porém, uma coisa ela sabia no coração, embora ela nunca tivesse visto algo sobrenatural da parte dele, é que ele efetivamente é o Filho de Deus, é que ele efetivamente é o Salvador do mundo, é que ele efetivamente é quem pode resolver, é quem pode restaurar, é quem pode transformar, é quem pode dar jeito. Quando todas as portas se fecham, quando todos os recursos cessam, quando não há mais absolutamente nada a ser feito do ponto de vista humano,
Ele gloriosamente está pronto e habilitado para agir. É por isso que ela vai até Jesus e expõe diante dele a necessidade daquele casal, a necessidade daquela família. É por isso que eu e você podemos correr para ele e apresentar-lhe as nossas dificuldades, as nossas dores. Podemos contar-lhe que os nossos recursos cessaram, que a situação está muito difícil, que a situação está incontornável, incontrolável, insuportável. Na certeza de que efetivamente ele pode resolver. E é interessante, meus amados irmãos, a resposta que o Redentor concede à sua mãe. Ele diz: mulher, que poderia ser traduzido por senhora ou madame, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, apesar do vínculo familiar, ele deixa claro que ela não poderia controlar a sua agenda, que ela não ditaria o ritmo do seu ministério, que ela não tinha nenhuma ascendência especial acerca da obra que ele estava a realizar para a salvação do homem. Ela poderia apresentar-lhe a demanda, mas jamais controlar a sua ação. E este é um outro aspecto que nós precisamos aprender, que nós podemos e devemos apresentar a demanda ao Redentor, mas jamais controlar a sua ação, mas jamais determinar o tempo da manifestação da sua graça e do seu poder. É algo exclusivo, peculiar, próprio daquele que em suas mãos tem todo o poder. Portanto, o tempo da espera, o tempo em que nós aguardamos, não é o tempo do desprezo de Deus para conosco. É o tempo em que Ele nos educa, nos instrui, nos ensina, para que possamos receber das suas mãos as dádivas que tanto nós aguardamos, que tanto nós esperamos. Então ali naquele lugar longínquo, desprezado, distante, insignificante, aquele que fora convidado como um coadjuvante, está para mostrar o seu poder, a sua glória e a sua ação na vida daquelas pessoas e impactá-las de uma forma indescritível, como Ele é poderoso para fazer na vida de tantas pessoas nos dias atuais e como Ele já tem feito nas nossas vidas. Percebam, meus prezados irmãos, que Maria não saiu daquele encontro desolada, ela não saiu abatida, ela não saiu ferida, porque não teve a demanda que for apresentada atendida de forma imediata. Pelo contrário, ao sair, procurou os serventes e disse a eles: fazei tudo o que ele vos disser. Ela sabia que a causa estava em boas mãos, melhores mãos certamente não existiriam para aquela demanda. Portanto, ela confiava de que efetivamente ele haveria de agir no tempo próprio, no momento certo e de maneira gloriosa. Portanto, com confiança, ela disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A nossa confiança no Redentor deve ser plena, nunca parcial. A nossa confiança na sua ação deve ser cabal, porque efetivamente Ele não requer de nós um coração dividido. Ele requer que tenhamos nele toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Tudo o que é em nós deve ser nele depositado, porque não pode haver um coração dividido que venha experimentar o agir glorioso do nosso Deus. De tal sorte que alguém pense: ele pode falhar e eu posso intervir. Não, é só Ele que pode resolver, é só Ele que pode se manifestar, é só Ele que pode dar um jeito. Portanto, Maria disse categoricamente: fazei tudo o que Ele vos disser. Não um pouco, não muito, porém tudo que Ele vos disser. E então agora vem a sua manifestação poderosa, uma vez que Maria estava perfeitamente tranquila quanto ao agir
quanto ao atendimento, quanto à manifestação da graça do seu Filho naquele lugar. Percebam bem o que disse o Senhor. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meus amados irmãos, nada que o nosso Deus realiza é parcial. Nada que o nosso Deus realiza precisa de um conserto, de um reparo, de uma ajuda, de uma mãozinha. Em absoluto, a obra que Ele efetua é uma obra completa, é uma obra cabal, é uma obra plena, é uma obra gloriosa. O texto nos diz de uma transformação que Ele realizou. Transformou água em vinho. Ele mudou a essência, Ele mudou a natureza, Ele mudou todas as condições de algo sem cor, de algo sem cheiro, de algo sem gosto, para algo com cor, com cheiro e com gosto, para mostrar a transformação radical que Ele operou ali. Isso se aplica, meus amados irmãos, ao nosso viver. Isso se aplica à nossa situação, porque o que Ele faz, efetivamente, Ele o faz de uma única vez e o faz de uma forma gloriosa. Que transformação você e eu experimentamos? Qual a intensidade dessa transformação? O quanto essa transformação mudou o seu e o meu viver, o nosso viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Não existe uma transformação que seja parcial, não existe uma transformação que esteja limitada a uma área. A transformação que Ele opera é completa e satisfatória. E quando naquele ambiente Ele transformou água em vinho, Ele deu uma demonstração inequívoca do seu poder na mudança, no suprimento, na transformação. É aqui um elemento simbólico, água em vinho, para mostrar que aquela celebração, que aquele momento de congraçamento não seria finalizado pela ausência do produto que aponta para a felicidade. Não, ele é suficiente para suprir e suprir abundantemente. Mas a transformação que ele opera é uma transformação que não permite retoques, que não permite complementos, que não permite um aperfeiçoamento. Não importa quão longínquo seja o local, não importa quão aflitiva seja a situação, efetivamente o que importa é que o Filho de Deus esteja presente, a nossa fé esteja depositada nele, certamente quando ele manifestasse o que ele efetivamente realizar por nós, será mais que suficiente, será mais que oportuno, será mais que agradável, será algo que até então era inimaginável no nosso viver. Ele não é coadjuvante, ele não é secundário, ele não é dispensável, ele é primordial, ele é essencial, ele é fundamental. Meus amados irmãos, o texto vai caminhando e mostrando a ação do nosso Redentor naquela festa, de sorte que nós já nos esquecemos dos noivos, que nem sequer são mencionados, de sorte que nós já esquecemos de Maria, que efetivamente levou o pedido, de sorte que nós já nos esquecemos do servente, por conta da obra que ele realizou. Todos os outros que até então eram importantes, todos os outros que até então tinham lugar de destaque, foram esquecidos pela presença do nosso Redentor. Efetivamente,
quem conduz a sua vida, efetivamente quem é que brilha na sua vida, efetivamente quem é que orienta a sua vida. É o Filho de Deus, é o Redentor, é o Salvador, é o glorioso Emanuel, Deus conosco, de sorte que todos os outros personagens já se tornaram secundários, mas o texto caminha para alertar-nos a respeito de todo o contexto e a finalidade do milagre. O servente estava boquiaberto com o que havia acontecido e disse: como pode ser assim? O bom vinho ser posto neste momento deveria ser guardado para uma outra oportunidade, quando as pessoas já não soubessem discernir. É assim que se faz, o bom vinho é servido primeiro e depois o inferior posteriormente, porque já não há capacidade de discernir, mas aqui é o contrário. O bom vinho foi servido agora, quando o inferior antes já havia sido servido. E o texto caminha dizendo: com este, deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Guarde essa palavrinha aqui, sinais. Jesus não fez uma exibição de poder. Jesus não teve uma participação folclórica, alegórica, naquele momento. O que Jesus fez no seio daquela família, suprindo a sua necessidade, não permitindo que a vergonha, a dor, a decepção se instalasse ao transformar água em vinho, era apontando para a sua bendita pessoa como o Redentor. O sinal indica efetivamente aquilo que nós procuramos. Procuramos um hospital e há uma placa informando a 500 metros o hospital. Ninguém para e fica estacionado na placa, porque o que importa é o hospital. A placa só indica onde está o hospital. Assim é o que nós temos aqui. Nós não devemos parar aqui, nós não devemos volver os olhos para essa questão da água que foi transformada em vinho e pensar que isso é o máximo que pôde acontecer. O que nós temos que nos aperceber é que o Salvador, ao realizar este milagre, ele estava apontando para a sua natureza gloriosa e o seu poder na ação de todo aquele que o tiver como Senhor e Salvador de suas vidas. O que nós temos aqui é a narrativa daquele que efetivamente pode nos suprir, pode nos satisfazer, pode nos envolver com a sua graça, de sorte que sempre estaremos por Ele protegidos e nunca estaremos à mercê da vida. Pelo contrário, com Ele ao nosso lado, a vida terá um outro sabor, um outro norte e uma outra disposição. Por isso, meus amados irmãos, eu quero convidar vocês para que todos nós tenhamos os nossos olhos sempre fixos no nosso Redentor, na certeza de que Ele sempre haverá de agir em nosso favor, que os seus recursos são sempre inesgotáveis, e não importa onde estejamos, e não importa o que estejamos a passar, Ele sempre tem em si mesmo a suficiência para que em tudo sejamos supridos. Ele é sempre central, e é isso que nos traz esperança e que nos permite receber esta nova semana na certeza de que não caminharemos de forma solitária, antes caminharemos de forma solidária pela presença dEle no nosso viver. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a Deus a sua misericórdia sobre nós. Graças te damos, ó Deus, porque não há região, não há, ó Deus, posição geográfica,
nenhuma condição que possa nos ocultar dos teus olhos. Os teus olhos estão atentos e nos acompanham em toda a nossa trajetória. Graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor não permite que por nossa dureza de coração o teu filho tenha um lugar secundário na história. Pelo contrário, ele sempre tem a primazia, e é por conta da sua liderança que nós somos sempre beneficiados e agraciados com o teu poder. Graças nós te damos, ó Deus, porque as situações, elas são transformadas e revertidas por tua graça, por tua misericórdia, por teu poder infinito. Graças nós te damos, ó Deus, porque em todas as coisas temos a Jesus Cristo, teu Filho, como nosso bendito e glorioso Redentor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Agora, Deus, nesta nova semana que recebemos das tuas mãos, tenhamos nós sempre esta percepção diante de tudo que vier, ó Deus, a nos envolver, para que o nosso olhar esteja fixo no autor e consumador da nossa fé. Deus, guarde-nos nesta semana, livrando-nos dos perigos, livrando-nos, ó Deus, dos homens maus, mas acima de tudo, ó Deus, do pecado que tão de perto nos rodeia. Deus, conceda-nos graça para que nos afastemos do pecado e mais do Senhor estejamos próximos. Tenha misericórdia da tua igreja, é a nossa súplica, e a fazemos em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Redentor. Amém. E agora, amados do Senhor, ide em paz, que a graça bendita de Jesus Cristo, o amor infindo de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém.